E no último ano você não ouve falar de outra coisa. É o Ozempic, o Egov, tem uma outra, o Mondiaro, né? Começaram a falsificar, começaram a comprar absurdamente, porque eu achei que tinha que ter receita. Você pode chegar na farmácia e comprar que não é medicação restritiva. É absurdo isso, né? E assim, já tem gente morrendo fazendo uso de Ozempic falsificado. Fala um pouquinho pra gente como que essa medicação funciona, se veio realmente para ficar, se vai ser modinha, se vai sair. O que você me diz, Amanda? Tá, bom, vamos lá. Primeiro que a gente precisa se atentar à questão do mercado clandestino, né? Então, é uma consciência que as pessoas precisam ter. Como que eu compro um medicamento que eu não sei de onde vem, né? Então, é um mercado totalmente clandestino onde você tá aplicando uma substância que você não faz ideia do que é. E mesmo que, vamos supor que seja o medicamento original mesmo, a composição mesmo, gente, é um medicamento que é extremamente forte pro seu organismo, né? E vou te falar mais, tá, Lincoln? Veio pra ficar, ele realmente traz, né, resultado. Isso é mais, não tem como discutir mais sobre isso, tá? Acho que a questão não é mais ser contra ou a favor. É um medicamento que vai vir pra ficar, é um medicamento que ele traz muito resultado, principalmente pros pacientes obesos, que tem um grau de obesidade maior e tem uma dificuldade de perder 10, 15 quilos e acaba não sentindo diferença na composição. Porque a mais dificuldade da pessoa obesa é você emagrecer, você apresentar o resultado pra pessoa que tá obesa, que ela perdeu 10, 15 quilos e ela não conseguir sentir a diferença. Porque ela tem muito peso pra perder. Então, como que funciona esse medicamento, tá? A primeira coisa a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar, tá? Então, hoje, ter um médico só pra prescrever, te dar a receita, já que, não, mas eu compro, não é ilegal. Ok, mas ainda assim a nutrição se faz muito necessária no uso desse medicamento. A primeira coisa que eu gosto de ressaltar com os meus pacientes, quando eles comentam em consulta, o que você acha? Eu vou fazer, o que você me diz? Eu sempre oriento o meu paciente a procurar um médico. Por quê? Gente, esse medicamento, ele tem vários efeitos colaterais. E aí entra muito na questão da nutrição. Por que a nutrição é importante? Pra gente lidar com esses efeitos colaterais do dia a dia. Porque o médico, ele vai fazer um check-up, ele vai verificar se você realmente, de fato, pode, tá, né, sobre o uso desse medicamento, essa substância, e ele vai acompanhar como que vai funcionar os seus órgãos. Então, pâncreas, o rim, o fígado. Então, esses 3 órgãos, eles vão ser monitorados pelo médico, né, sobre o uso do medicamento. Só que os primeiros sintomas desse medicamento, né, dos análogos de GLP-1, é náusea. Então, assim, a maioria das pessoas acabam sentindo muita náusea, né? Não sei se você lembra, mas bem no começo. Eu tive, acho que 2 vezes, eu comentei contigo. E alguns estudos já mostraram que esse medicamento, ele tem a tendência aos sintomas, os sinais dos sintomas, eles irem diminuindo conforme você vai usando o medicamento. É engraçado, né? Mas isso já é comprovado. Então, conforme você for fazendo o tratamento, a tendência é você, a cada vez que for utilizando o medicamento, sentir menos efeitos colaterais. Então, tem muita náusea. Tem pacientes, claro, né, em uma proporção muito menor do que a náusea, diarreia. Em experiência de consultório, tenho pacientes minhas que têm constipação, tá? E assim, o que acontece? Pra mim, eu coloco como um efeito colateral, porque é muito falado hoje na internet e é o que me assusta. Você já ouviu falar da cabeça de Ozempic? Eu ouvi falar desse negócio e fiquei com medo. Falei, não como deixem é que chegar. Exato, não deixem, gente, não deixem chegar a esse estado, tá? O que acontece? E pior que é verdade, você olha as pessoas falando e mostrando. Comentam, fulano emagreceu, mas tá muito magro, emagreceu a com cara de cabeça doente, fica inchada, né? Ela cresce. Já me fizeram essa pergunta. E, gente, isso não acontece, tá? É aí que entra a nutrição. O que acontece? Toda vez que você usa, né, se você usa esse análogo GLP-1 que faz, né, basicamente é um estímulo, né, no seu pâncreas de insulina, você tá fazendo o quê? Você basicamente tá mexendo em todo o seu sistema, tá? Por isso que é um medicamento utilizado para diabetes. Tá? Então vamos pensar que assim, hoje, se você tem um medicamento que faz, né, estimula essa questão da insulina, a principal questão desse medicamento é a saciedade. Então ele faz com que você se sinta saciado o tempo inteiro, né? Porque ele tem um retardamento do fluxo gástrico, tá? Então ele retarda. Toda vez que você faz uma refeição, essa refeição ela vai ser digerida mais lentamente. Esse retardo do fluxo gástrico é uma das vantagens, dos benefícios desse medicamento. Então, por você estar sempre saciado, o que acontece? É o melhor dos 2 mundos. Eu não sinto fome, eu tô emagrecendo e eu vou comer o que eu quiser.
O que o paciente precisa entender, tá? Então, você que tá escutando, tem interesse em usar as canetas emagrecedoras, seja Mounjaro, Ozempic, enfim, tá? Que tem esse ativo, você precisa entender que a prioridade na alimentação é a proteína. Lembra que eu falei pra você, Lincoln? E por quê? Comer proteína não tem graça, Lincoln. Não tem graça. Se você ofertar para um paciente que tá sob o uso desse medicamento um filé de frango grelhado e um sorvete de morango, você acha que ele vai comer qual? Exato. Ele tá se sentindo saciado, então ele vai querer... No meu caso, eu amo carne, né? Então, pra mim foi muito tranquilo essa fase. Na verdade, você me dava bronca porque eu comia, na ausência da minha marmita, era carne ou alguma coisinha. Claro, saltando aqui que não só proteína, tá? Exato. Eu só vou comer a proteína. Existe um conjunto, por isso que precisa ter um acompanhamento nutricional. Mas eu vou explicar isso mais pra frente. O que acontece? Então, o paciente, a primeira coisa que o paciente faz, ele tira totalmente a proteína da sua refeição. Para os pacientes que têm uma boa afeição, como você, que gosta de comer proteína, ainda não acontece uma exclusão assim tão radical. Mas a grande maioria acaba excluindo, tá? Parcialmente isso acontece. E o seu organismo, quando você tá sob o uso desse medicamento, ele começa a entender, porque o corpo é uma máquina perfeita. Ele começa a entender, opa, tem alguma coisa errada. E ele acaba, nessa sua saciedade, né? Então você tá se sentindo muito saciado, você acaba utilizando a sua massa muscular como substrato principal, como fonte de energia. Vai perdendo tudo. Não adianta achar que não. Né? Então, qual que é o papel do nutricionista? Manter a massa muscular que o paciente tem. Né? Que bem provável, dependendo do caso, já não é uma quantidade significativa, uma quantidade tão grande, né? Dependendo do caso de obesidade. Mas o nosso trabalho é fazer com que o paciente perca 10 e 17 quilos de gordura. E se acontecer de acabar acontecendo, de perder um pouco de massa muscular, seja uma coisa... uma manutenção, sabe? Uma coisa que não seja tão significativa. Por quê? Porque se você usa a sua massa muscular como fonte, substrato principal, você vai depleando mesmo essa massa muscular. O glicogênio muscular vai embora, porque você já não tá se alimentando mais com proteína. Então, toda vez que você tá comendo um alimento, é sempre pensando em paladar, né? Então, todos os alimentos palatáveis é o que vai te agradar, um docinho. Se você colocar ali uma carne moída e um pão de queijo, o paciente que tá sobre o uso desse medicamento, ele vai comer um pão de queijo. Vai na gordura e açúcar. E olha que maravilha, o melhor dos dois mundos. Ele vai continuar emagrecendo normalmente. E eu posso falar, no final do tratamento, que a pessoa olha no espelho, ela chega, né, nesse estado de ter destruído, detonado mesmo a massa muscular e só ficou mais a gordura. Tem muita gente que o desespero por emagrecer é tão grande que assim ela ainda tá feliz. Só que, gente, massa muscular é saúde. Tá? Estudos comprovam que hoje, caso você pare, sei lá, numa UTI, você precise ficar internado, você precisa ficar, sei lá, em coma, você vai usar sua massa muscular nesse estado, né? Não sei se você lembra daquele ator que foi atropelado e ficou um bom tempo, aquele Kaique. Sim, foi em Santos, não? Santos, uma praia, uma coisa, se lembro. Uma pessoa super ativa, né? Tinha uma quantidade de massa muscular significativa. Você via esteticamente, né? Como ele saiu da UTI. E os próprios especialistas, os próprios médicos que trabalharam no tratamento dele, né? Deram uma entrevista dizendo que a massa muscular que ele tinha foi o que ajudou na recuperação. Então, gente, massa muscular não é só estético. Pra você ter força, pra você falar de longevidade. Como que você quer se imaginar daqui a 20 anos? Então, esse medicamento é um medicamento que vai te fazer emagrecer. E tá tudo bem. Se meu paciente decide ter esse atalho, eu costumo falar atalho porque... tem muito paciente que não precisa do medicamento, mas tem pacientes, ainda mais se eles têm muita resistência à insulina, tem várias alterações bioquímicas, né? Como eu trabalho com o Dr. Thiago Diniz, inclusive vou mandar um beijo pro Dr. Thiago aí, meu parceiro de equipe. Sensacional. Né? Mandar um beijo pra ele, o Dr. Thiago Diniz, que faz uma excelente avaliação pra esse paciente. Então ele determina, não só porque o paciente é sobrepeso, não, ele vai identificar, ele vai mapear aquele exame e vai verificar se realmente, de fato, vai trazer mais benefício do que só o emagrecimento. E aí é que eu puxo na nutrição. Então, eu preciso trabalhar com esses sinais e sintomas. Eu preciso trabalhar com essa diarreia, né? Porque pensando, como que esse paciente vai conviver, vai ficar semanas e semanas com esse sinal, com esse sintoma. Constipação, né? Eu tenho uma paciente minha que começou a fazer o uso do medicamento, né? Também sobre, né, o uso da supervisão médica. E ela falou, eu tenho 10... Ela comentou assim comigo, eu tenho 10 anos que meu intestino não funciona. E com esse medicamento agora eu tô constipada, eu tô amando. E eu fiquei... Oi? Intestino que não funciona é uma coisa normal pras pessoas também, né? Nossa! E aí eu falei assim... Vamos lá, vamos por partes. Primeiro a gente vai lidar com essa constipação, porque
o ser humano tem o costume de ir aos extremos, né? Sim. Ou é diarreia ou constipação. E isso tá errado. Então, basicamente, a nutrição, ela vem para trabalhar nesses sinais e sintomas. A gente precisa fracionar as refeições. A gente tem que ficar em cima do paciente para que ele perca realmente a composição corporal. Por quê? Quando você perder determinado peso, né, determinada quantidade de gordura, a gente vai mudando as estratégias. Então, hoje você pode estar numa fase de emagrecimento, mas amanhã você vai ter uma recomposição corporal. Saiu da recomposição corporal, você vai querer pôr hipertrofia. E não adianta falar, mas eu perdendo 10 quilos, pra mim tá ótimo. Quando chegar nos 10 quilos, você vai olhar no espelho e você vai querer mais. Você vai querer mudar. Mesmo. Só que você fica, né, com essa degradação de massa muscular, porque você vai perdendo a massa muscular. E o que acontece com o medicamento? O paciente usando medicamento se alimenta do jeito que ele acha interessante, com alimentos palatáveis, alimentos que ele gosta. Enfim, não tem nenhuma reeducação alimentar. Ele continua se alimentando do jeito que ele já fez antes do medicamento. Ela começa a perder a gordura também da face. Então, você começa a definhar, falando de uma forma bem grotesca, mas você começa a definhar. E é por isso que a cabeça acaba se destacando. Acentua, né? Exatamente, porque o paciente começa a perder. Então, não só massa muscular, vai degradando essa gordura do rosto e vai caindo, né? E vai ficando com aspecto. Não sei se você já percebeu também que envelhece a pessoa, Sim. né? Então, a nutrição, ela precisa ser, assim, decidir fazer o uso do medicamento tem que ser uma equipe multidisciplinar. Primeiro, o médico, ele vai mapear os seus exames, né? Até porque hoje eu vi casos de pessoas que tiveram casos de pancreatite. Você acredita? Nossa. E eu quero ressaltar aqui que a pancreatite, ela pode te levar para uma UTI. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você tem um pâncreas doente, um pâncreas ruim, você não tem enzimas que vão trabalhar na sua digestão. Como a amilase, algumas enzimas que são... como que eu posso explicar? Que elas são produzidas, né? Elas são excretadas do pâncreas, elas participam do processo digestório. Se o paciente tem uma pancreatite e ela é muito aguda, esse paciente pode ir parar na UTI para tomar dieta parental, porque ela não consegue, ela não pode se alimentar, porque ela não vai conseguir digerir. E o que acontece com isso? Por que isso pode acontecer? Doses má, né? Então, a má administração de doses. Então, tá aplicando a dose que o vizinho aplicou e deu certo nele. E o que tem de gente fazendo isso... Exatamente. E um tempo muito longo de tratamento. Então, gente, precisa ter um médico que vai avaliar. Nutri, mas fulano tá aplicando dosagem tal. E aí, como parou de emagrecer, eu tô aumentando. Gente, a dosagem, quem define é o médico. É o médico, é surreal. E o médico vai definir se... Baseado em exames. Exatamente, o médico vai definir, né, com aquilo que você for como você for entregando o resultado, né, como você for reagir com esse medicamento, o médico vai definir se aquela dosagem ela vai aumentar, se ela vai se manter, se vai ser o tratamento inteiro. Então a pessoa, ela acha que ela vai aplicar uma vez por semana a caneta, né, vai fazer a aplicação subcutânea, e aquilo vai aumentando. Isso tá errado. Isso pode te trazer uma pancreatite, pode danificar, pode prejudicar o seu pâncreas. E aí você deixa de produzir várias enzimas, não só digestivas, tá? Porque a gente também tem a questão da insulina. Sim. Então, precisa de acompanhamento médico e a nutrição para você conseguir alcançar o seu objetivo de uma forma saudável. Porque vai chegar com o formato da cabeça de Ozempic, que eu falo para meus pacientes, aí vai chegar na nutri e falar assim, eu preciso ganhar massa muscular. Gente, é mais difícil. Com As pessoas pensam que perder gordura é mais difícil do que ganhar massa muscular, mas não é. Pra quem está no processo de hipertrofia sabe do que eu tô falando. Você ganhar 300, 200 gramas de músculo, 1 quilo de músculo... É um absurdo, é muita coisa. Pra você se matar, pra você falar assim, meu Deus, obrigado. Então, gente, não façam esse processo. Acompanhamento médico e nutricional. Eu sei que tem gente que não quer seguir dieta, que não quer escutar o profissional. Mas eu não gosto de fazer dieta. Mas eu não gosto de tudo controladinho. Gente, o profissional, eu nutricionista, tenho vários pacientes. Eu tenho um paciente meu que não gosta de tomar café da manhã. E ele sempre fala, olha, eu não vou tomar café. E eu falo, ok, próximo. Tá bom. Me dá mais um argumento, algum problema, porque esse eu já resolvi. Você entende? Então, equipe multidisciplinar, se atente ao medicamento, tá? Então, não sou contra o medicamento, né? Muito pelo contrário, trabalho com o Dr. Thiago e ele prescreve em caso de necessidade, caso de alterações de exames realmente bioquímicos. Mas a gente precisa se conscientizar de que usar o medicamento de forma incorreta vai te trazer, assim, coisas terríveis. Então, a gente precisa se conscientizar e precisa trazer informação, tá? Eu tô falando mesmo quando eu mononutri, porque eu não tenho propriedade para prescrever, mas hoje é um assunto muito falado, tá? Sim. Inclusive, eu até comentei com você,
Por que eu até coloquei, eu expliquei pro meu paciente que eu coloquei como uns efeitos colaterais o preço. E ele deu risada. Sim, mas é um efeito colateral. É caro, um efeito colateral. E por que é um medicamento tão caro, né? Gente, a indústria farmacêutica, ela investe em diversas pesquisas. E até chegar nesse resultado... Você sabia que de 100 pesquisas, 2 dão certo? Nossa. Você sabia disso? E vou te falar mais. Dessas 2 pesquisas, o que acontece? Essa pesquisa que deu certo, que foi um sucesso, ela tem que pagar o seu próprio custo e das 98 que não deram certo. Não tem como então ser esse barato. medicamento vai ficar, tá? O que acontece? Se a patente cai, a gente tem alteração de valor. Isso vai demorar pra acontecer. Com certeza. É um medicamento que tá em alta, tá? E como que surgiu um pouco na mídia, assim? Não posso dizer com propriedade o começo, mas eu me lembro que o Elon Musk foi um dos primeiros a relatar que fez o uso desse medicamento. E ele veio com um físico, um estético tão bonito que, tipo, explodiu. As pessoas, meu Deus, eu quero usar esse medicamento. Nossa, é o remédio do emagrecedor dos sonhos. Então, vai continuar caro. E sim, o preço é um efeito colateral. Então, imagina, você vai investir financeiramente em um remédio extremamente caro e vai fazer errado. Pra chegar num resultado X que não te agradou. Aí você vai bater lá na porta da nutricionista e falar assim, não deu certo. Culpa sua. E aí eu falo... Te avisei, tem acompanhamento. Então, tem que trabalhar com um profissional que vai fazer acompanhamento multidisciplinar. Não é consulta. Exatamente como a gente trabalhou com você, Lincoln. Eu trabalho com o Dr. Tiago, né? E essa equipe, né? Eu também tenho a doutora Yasmine, que é outra nutricionista, assim, fera. Mandar um beijo pra doutora Yasmine, porque ela é maravilhosa, minha teacher, e ela sabe disso. A gente senta e a gente discute o caso. A gente senta e a gente fala, mas a gente não prescreve, né? O doutor Tiago não prescreve o medicamento porque o paciente quer. A gente já teve paciente que fala assim, eu vim por causa disso. Então não é que você não tem o perfil. Então, acompanhamento nutricional é isso. E eu quero trabalhar com a dificuldade. Eu quero que aquele dia que o paciente acorda e fala, eu não quero olhar pra cara da minha nutricionista, eu não quero abrir esse aplicativo. É lá que eu tô. Por quê? Vamos resolver isso. Tem que ter uma forma, tem que ter um jeito. Então, pra quem tá pensando em usar as canetas emagrecedoras, contrate uma equipe multidisciplinar. É o primeiro passo. Pessoal, não vai na cara e na coragem que pode dar problema, viu? Pode dar ruim.